fosse a argila. Eita. Eu não vi, mas não. Então vamos tirar. Eu achei que vai ser Tirar a pedrinha ou raiz que tiver. Se não tiver, dá uma amassada, uma familiarizada aí com a argila. Sem nojo, gente, argila. Sem nojo, é gastura. E agora com a argila na mão, eu queria que você desse uma olhada nessas folhas que estão por aí, que eram como a pessoa se sentia, né? A gente pegou algumas, como a pessoa se sentia como profissional, como na vida, né? Que desenharam, escreveram, lembra o primeiro dia? E as expectativas. Então, eu queria que vocês dessem só uma olhadinha com a argila na mão, dar uma andada por aí. E olhando. Dá uma andada. Se você está lendo, ela quer. O que você consegue achar aí sem andar. Mas já quero dizer te lembrando que fez, né? Cada um fez a sua experiência. Animal. Aí você vai fazer aquele objeto ou aquele animal que você desenhou no papel, agora em 3 dimensões, tá? E quem não fez, faz, né? Era legal que você ficasse em silêncio e aproveitasse esse momento com você mesmo também. Agora, se você escolher fazer com outros, também não vai ter problema. Tá legal, né? Isso aí é como vocês se sentem. Agora vamos pegar e amassar isso aí. Mas amassa com carinho, né? De novo, nascido há pouco. E aí todo dia ela pedia, pai, mãe, deixa eu ficar sozinha com ele. Pai, mãe, deixa eu ficar sozinha com ele. E todo dia ela insistia muito nisso, né? E o pai vai querer sufocar o menino, né? Vai querer matar o menino. E não deixava. Aí um tempo assim, não, então pode ir. Eles abriram a porta assim, ficaram de olho nela para ver o que ela ia fazer no bercinho. Aí ela encostou no bercinho e falou, mano, me conta como é que é Deus, porque a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo. Então diz logo, aproveita que você está tão novo. Me conta como é que é Deus. É uma historinha que ilustra um pouco o que a gente vai fazer agora. O que vocês vão fazer agora é tentar voltar um pouquinho à época que a gente era criança e lembrar o que a gente queria ser quando a gente crescesse. Não é uma coisa profissional, mas da pureza, da nobreza do pensamento de que ser humano, do que a gente queria ser quando a gente crescesse de verdade. Que tipo de coisa, que tipo... E não precisa... não precisa ser assim, não precisa ser uma profissão. Pode ser até um animal que ilustre bem esse pensamento. Porque qual é a nossa intenção? Que a partir desse momento que vocês refletiram qual momento que vocês estão vivendo, a gente possa refletir o que a gente gostaria mesmo que fosse, qual fosse a nossa essência, a nossa nobreza, e pudesse construir isso aqui agora, e pudesse mais do que construir, deixar secando aqui e levar para casa e deixar num lugarzinho onde você possa ver todo dia. Para todo dia que acordar, falar assim, era aquilo que eu queria e aquilo que eu estou perseguindo. E aquilo que eu vou ser quando eu crescer. Aquilo que eu vou ser quando crescer e aquilo que... Então pensem em algo assim, que era bastante tocante na infância, ou que é bastante tocante para vocês agora, e façam aí na argila de vocês. E aí espera secar e no final vocês possam levar para casa e guardar num lugar onde vocês possam ver todos os dias e falar assim, ó,
Porque a vida te proporcionou um lado. Agora, talvez, deixa um dia para você. Eu que não tinha isso, mas pra cá, eu percebi mesmo. Percebi. Um pouco para isso. Percebi muito. Agora, se eu já tivesse mostrado lá e tal, se eu já tivesse assim, Legal que a tia Sua mãe namora. tá na sexta pergunta. Pra mim, pode falar. O que desempenha condição profissional? Sabe o que eu lembrei agora? É que é especial. Não é mais. Passando 10 anos, sabe? Mas na paz, né? Mexe. fazer essa mudança na estrutura socioeconômica e cultural do nosso país. É a educação, associada a uma série de outros fatores. Né? Não basta a gente pensar que ela muda se a gente não mudar a estrutura de renda, a estrutura de emprego, a forma de produção, o acesso ao consumo. Se não mudar tudo isso, a gente não vai mudar muito no padrão educacional. Mas, sem dúvida, a escola é um grande instrumento. Por que a escola constitui esse grande instrumento? Porque ela, apesar de... A gente, talvez vocês encontrem alguns alunos que digam por aí que é desrespeitado em tantas coisas, né? Ou seja, apesar de muitas vezes a gente encontrar isso na nossa sala de aula, o aluno que se diz que estudar não vale a pena, porque isso não traz um retorno financeiro. Por que a gente pensa no retorno financeiro? Porque a nossa também escola, toda ela, está sempre relacionada a alguma coisa da produção, do produzir e ganhar com a produção. Mas apesar disso, a população vem para a escola. Toda ela quer a escola. Contraditoriamente, ela diz que a escola não leva a nada, não ajuda na progressão social, não ajuda a ganhar mais dinheiro, não dá status, mas mesmo assim a população busca a escola. Já pelos educadores têm trabalhado mais hoje no repensar da didática, né, que hoje já usa mais a expressão da organização do trabalho pedagógico ao invés de usar a expressão da didática, por compreender que a escola vai muito além da relação apenas do ensino-aprendizagem ou da relação do método, conteúdo e relação aluno. Exato, né? A gente vai para a organização do trabalho pedagógico já fazendo até algumas críticas ao modelo pensado pela pedagogia social dos conteúdos, porque ela ainda estava restrita ao âmbito da sala de aula. E hoje, a perspectiva educacional é ganhar todo o espaço da escola, espaço social, como espaço educativo. Então essa é a nova perspectiva da educação como um todo para atingir os seus objetivos. É que todos os espaços sejam espaços educativos, indo além
daquilo que é hoje a sala de aula. Por que se pensa nessa mudança? Como eu falava, a escola capitalista, né, dentro do nosso modelo neoliberal, ela privilegia duas coisas: conteúdos e métodos. Por isso nós temos um vestibular que é conteudista, a nossa escola é conteudista, o livro didático, ele tem a preocupação com o volume do conteúdo, o nosso programa escolar tem aquela grande preocupação com o conteúdo, e a escola tem se organizado em função de conteúdo e de métodos. Né? Porque a escola capitalista precisa disso, de pessoas que tenham um acúmulo de informação. Mas para que esse acúmulo de informação? Para uso? Não. É aquele que tem mais informação, é aquele que vai ter acesso aos postos sociais. Aquele que tem menos informação, ele vai ter um acesso dificultado. Então é concentrado nisso, o conteúdo e no método. Então o professor-aluno ainda é o instrumento mais complicado e que precisa uma melhor maneira de adequá-lo ao novo momento de educação. Mas evidentemente essa comunicação professor-aluno, ela por si só não basta para se adequar ao momento moderno, né? Mas ela ainda é um dos grandes problemas que eu digo objetivos e a avaliação, é onde nós vamos buscar saber o porquê, né? O para quê, para quem, qual a utilidade, que relação isso tem com a vida. Quando a gente faz esse questionamento do objetivo da escola, para que ela está hoje situada na sociedade, qual a função social que essa escola tem, depois vai discutir esse objetivo, a gente muda a perspectiva, porque aí o conteúdo ele está associado a quem? Ao objetivo. Então aí, até o livro didático, eu vou utilizá-lo de uma forma crítica, né? Para que eu possa utilizá-lo como um instrumento a mais, como um recurso a mais, mas não como um instrumento único que guia a ação educativa. E ele era único por quê? Porque quando se privilegiava o conteúdo, aquela informação que estava ali, inclusive sempre com material vindo dos órgãos oficiais, que evidentemente tem um conteúdo ideológico presente, a gente continuava assimilando e repassando isso. Né? Estamos tendo mais abertura. E essa abertura, ela é reflexo de uma conquista, né? Não é uma concessão do poder público. São os educadores que cada dia mais têm percebido essa necessidade de determinarem os usos. E isso porque nós vamos entrar já assim na escola candanga, inclusive requer aquela pessoa que é capaz de lidar com informação, não aquele que possui apenas um volume de conhecimento de conteúdos acumulados. Né? E isso faz uma diferença, porque quando a gente pensa do ponto de vista da relação social, da relação da produção, isso muda. Porque o que vai ser avaliado é a minha capacidade de pensar, de raciocinar e de criar, e não a minha capacidade de reproduzir. Então é nisso que tende e que quer ser a mudança desse novo modelo educacional. A minha capacidade de criar a partir do que eu tenho, da informação que possuo, ou a minha capacidade de reproduzir a informação transmitida. Então nesse sentido a gente vai encontrar diferenças. Agora eu acredito que a gente tem um tópico especial dentro da escola candanga, que é a da avaliação. Se ela é uma avaliação contínua, né, e se o professor hoje ele gradativamente terá um espaço maior de contato com o aluno dentro da implantação das fases, eu tenho condições de, ao avaliar continuamente, observar as deficiências, as falhas e as necessidades de retrabalhar determinados aspectos, determinados conhecimentos. Se eu faço isso continuamente, eu faço isso simultaneamente com o meu aluno. Se eu estou fazendo simultaneamente, ele não vai carregar defasagem. Não, eu quero colocar com isso a forma como a fala surgiu. Né? O governo ele tem por uma obrigação de fundamentação que a escola candanga trabalha. Democracia por quê? Porque se pensa e não é hoje concebido qualquer relação dinâmica, criativa, para a ação da prática. Então nós éramos educados e ainda educamos muitas vezes exatamente para isso, para aquele que vai formular e aquele que vai executar. Teoria e prática não podem se separar, quem planeja, quem executa não podem estar separados. Tanto é que a escola candanga repensou a organização do horário, do espaço, do tempo. Para quê? Para que o professor tivesse a oportunidade de quê? De ser o autor da sua ação educativa, de planejar e executar. Né? Em especial de forma coletiva, porque coletivamente nós vamos construir mais do que isoladamente. E isso também é ensinado para o aluno.
que toda atividade de construção, ele deve dominar todo o processo, desde a concepção até a finalização. Porque se ele domina isso, quando ele vai para o espaço social, ele não é manipulado, ele não é usurpada a sua capacidade criativa, não é roubada, não é negada, e ele passa então a estar inteiro na produção. E isso é algo fundamental para a gente repensar essa questão do trabalho dentro da escola. Então, tudo aquilo que orienta a atividade escolar... É uma coisa que tem que estar casada, né? Teoria e prática, né? Na forma de executar e na forma de transmitir conteúdos. Né? E o professor, detentor do seu trabalho, ele possa criar, planejar e não mais receber planos prontos. Né? Como antigamente nós recebíamos, né? Desde a própria Fundação Educacional, um caderninho de conteúdo programático para uma série, já vinha a divisão do bimestre, quantos conteúdos você tinha que dar, o que você tinha que fazer. O próprio livro didático, né? Ele escravizava o professor, ele escraviza, porque vem o livro do mestre, né? Onde ele já dá qual é o conteúdo de cada bimestre, o que tem que ser feito, que é o objetivo, ou seja, é um espaço para que o professor possa pesquisar, estudar, criar, construir, elaborar, preparar o seu material, né? Para que ele possa, em especial, pesquisar. Porque se um professor não pesquisar, ele não vai conseguir fazer algo de novo, ele só vai reproduzir. E para isso, começar a mudar essa relação de detentor do próprio instrumento de trabalho. Então o professor não é mais um repassador. Ele é aquele que cria. Evidentemente, nós temos que ter alguns parâmetros, né? A gente não vai poder também criar em excesso, porque se todo mundo começar a criar a mesma coisa em todas as séries, né? Inclusive a mesma forma de fazer ou de transmitir um conteúdo, um conhecimento, a gente começa a perder no todo, né? Para isso, o uso da razão crítica na organização do trabalho pedagógico. Que o uso da razão crítica é esse? É fazer uma crítica às ideologias, uma crítica à organização da escola como um todo.